Olá, pessoal, tudo bem? Oi. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos ir aguardando o pessoal entrar. Tudo bem com vocês? Olá, Kleber, Érica, tudo bem com vocês? Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Q10. Hadidja, Natália. Boa noite para todo mundo, gente. Natália já deve estar chegando. Aí, agora sim! Boa noite! Boa noite, Natália! Saudade de você! Tá aí no consultório! Eu tô aqui. Como você tá linda! Uma luz aqui na minha frente. Que linda! Tá muito linda, sempre. Agora eu adquiri uma luz, gente. Agora vocês vão ver a gente nesses vídeos parecendo uma princesa de linda. Olha, que legal, que legal. Muita gente entrando, que bacana. Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais uma live aqui da Q10, né? A gente já faz. Acho que a gente vai fazer uns 2 meses, já que a gente já tá fazendo, né, Natália? Acho que esse é o último dos 2 meses. Hoje tem 2 meses que a gente está gravando lives. Essa live de hoje é uma live que foi muito esperada, muito pedida. Nós fizemos uma live com um tema muito parecido com esse de hoje, né? Há um mês atrás. Essa live nós falamos tanto que essa live não pôde ser gravada. Isso é um detalhe que a gente vai ter que prestar atenção, porque a gente gosta muito de conversar. Aqui tem duas moças de muita prosa, tá? Comem o tempo da live, extrapolam o tempo, né? E foi uma live que depois que a gente fez, aí muita gente veio perguntar: cadê a live da alergia? Eu não consegui estar ao vivo, não consegui acompanhar vocês. E aí eu também não tinha passado outro meio, porque não havia sido gravado. Então, foi esperada essa live dela novamente, porque é um assunto muito pertinente, né, Issa? Natália, a gente escolheu esse tema, eu e a Natália, porque a gente convive com muitos pacientes que têm alergia, né? Então, ou alergias alimentares, ou alergias dermatológicas, acaba que sempre cai pra gente, e eu gosto muito desse público de alérgicos, porque a homeopatia ela funciona muito bem para alérgicos. Então é um grupo que eu super me identifico, que eu tenho cada vez mais estudado e focado nesse tema. Talvez futuramente eu vou focar só nisso, assim, trabalhar só com alérgicos, porque realmente é uma coisa que eu adoro mesmo de trabalhar. Eu e a Natália começamos com alguns pacientes que chegavam nela e tinham muitas alergias dermatológicas e alergias alimentares, né, Natália? E aí a gente viu que realmente precisava de um tratamento combinado, né? Não tem como tratar a alergia só com uma especialidade, assim. Precisa realmente ter uma equipe multidisciplinar. E esse é o nosso objetivo lá na Q10, né? Trabalhar em conjunto com outros profissionais. Isso é um objetivo e é uma grande facilidade, né, Aissa? A gente pode dizer que a gente tem uma grande sorte de fazer parte de uma equipe que tem uma estrutura tão bacana de interdisciplinaridade. Porque nem tudo está dentro do nosso arcabouço somente. Às vezes a gente vai organizar a vida ou a saúde daquele paciente e a gente se esbarra numa problemática que está num outro arcabouço.
né? E você fala, olha, até aqui eu consigo dar, mas adiante um pouquinho você precisa de um outro olhar, um olhar mais para isso, né? E falando da alergia propriamente, quem não é alérgico, né? É mais fácil a gente ver assim, qual é o público que não é alérgico. Porque eu me ouso a arriscar que 90% das pessoas são alérgicas. Olha, Nath, tem uma estatística para isso. Segundo a ASBAI, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia e Alergia, 30% da população é diagnosticado com alergia. Diagnosticado de verdade. Ou seja, a pessoa sofre de verdade com isso. Assim, a vida dela é ruim por causa da alergia. Mas todo mundo tem um pouco de alergia, né? Ou alguma intolerância, algum ativo ou alguma coisa assim, né? Tem gente que não atrapalha, tem gente que às vezes comeu um doce e aí teve uma dor de barriga, mas não é todo dia, né? Eu costumo, assim, eu tenho refletido muito nos nossos assuntos, né? E eu comecei a refletir nos pacientes, né? Assim, poxa, o fulano e tal, alergia. Aí eu comecei na alergia. Quando a gente vai realmente olhar para o indivíduo, pessoas que procuram qualquer acompanhamento médico, falando médico no sentido de área de saúde, né? O conjunto maior, as pessoas que procuram o acompanhamento do profissional de saúde, muitas delas podem ter sintomas de alergia e não saberem que tem alergia, né? A alergia é um processo muito sutil na percepção e na identificação. É Então, porque também é uma área muito complexa, Natália. Os médicos que sabem sobre alergia e estudam sobre isso são médicos extremamente estudiosos, assim, que eles passam horas e horas estudando sobre isso. É muito difícil e é muito difícil eles diagnosticarem no consultório deles, né? Nem todos fazem teste alérgico, nem todos prestam atenção nisso. agora, eu acredito, Aissa, que quando a pessoa descobre que tem alergia, principalmente a alergia tardia, porque aqui a gente pode setorizar o processo da alergia em dois campos, né? Começando a falar agora propriamente de forma mais técnica. A gente pode falar da alergia, categorizando a alergia por dois processos diferentes. A alergia aguda, e essa é muito... Ela se mostra, ela não tem medo de se mostrar, né? E a alergia tardia é a alergia que você cultiva, você cultiva, você cultiva, você não sabe de onde vem o seu sintoma. Essa Isso impacta diretamente na saúde das pessoas e causam outros sintomas diferentes de alergia, né, Natália? exatamente aquilo que a gente estava falando anteriormente, como o aspecto do camaleão, né? A gente usou o termo camaleão para a gente poder dar uma característica e também trazer um pouco de ludicidade no processo da alergia, como que ele consegue transmutar, ele consegue se modificar ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo da junção de vários fatores diferentes, né? Então, uma alergia que nasceu com uma urticária e você acredita que tenha tratado muitas vezes, somente naquele tratamento tópico, e aí acontece a remissão do sintoma, acontece a diminuição do sintoma, você acredita que se livrou daquela alergia, mas em um outro momento, uma exposição X da sua vida, numa situação diferente, ela reaparece com muito mais força do que anteriormente. Então, toda alergia não tratada, alergia é como se você estivesse dando uma comidinha para ela se tornar um monstro ainda maior, né? É por isso que ao identificar, eu acredito que você resolve 90% dos problemas da pessoa, do paciente, você economiza gastos de dinheiro que teria com aquele momento,
você economiza o tempo da pessoa, você economiza, às vezes, o seu próprio tempo. Então, olhar para o paciente para falar assim, qual é o processo alérgico dessa pessoa? Deixa eu logo identificar desde o início. É porque poupa muito trabalho. Mas é um trabalhão também o diagnóstico da alergia, assim. Porque, olha, às vezes a gente trabalha eu e você juntos e às vezes mesmo assim é complexo acabar com uma alergia. Porque envolve muitas... Assim, eu trabalho muito com questões emocionais. Então, às vezes é difícil a gente mudar de pensamento para a gente tratar a alergia. Então, às vezes o paciente ele não consegue encontrar a saída dentro dele mesmo que a gente vai dando suporte, então, ou então ele tire o alimento da vida, porque isso também já é traumático, né, Natália? Eu já vi de muitos pacientes assim, eu me sinto rejeitado por não comer alguma coisa, eu me sinto rejeitado por não poder ir numa fazenda que tenha um monte de pólen, um monte de poeira. Então, tem sentimento por trás que é uma coisa muito complexa de coisa. E tem essa afetividade com comida, com as coisas, com o gatinho, com o cachorro, que são difíceis de tirar do dia a dia, né? Então, é um tratamento longo, às vezes, e complexo. Nenhuma alergia é fácil de ser resolvida, porém é necessária. Mesmo as alergias que a gente sabe que tem, já são difíceis a gente abrir mão daquela fonte alérgica. Que seja um gato, que seja um cachorro, que seja um alimento, né? Geralmente a gente tem alergia às coisas que a gente ama muito. Porque a alergia, ela se dá por meio do contato e a exposição excessiva, né? Então, se você não... É como se você saturasse. Eu fico tão próximo desse alimento que eu acabo saturando o meu corpo desse alimento. Esse processo de saturação é o que se chama de hipersensibilidade. Os pesquisadores aí na alergia no campo nutricional, no campo alimentar, eles setorizam de duas formas. A alergia aguda é uma globulina, é uma fração de proteína que a gente produz muito no nosso corpo quando a gente se expõe a qualquer coisa que seja alérgica para a gente. O pelo do gato, uma fração de um carpete, de uma cortina de plástico, o pelo do cachorro. Você tem contato com aquilo ali e na hora você começa a ficar alérgico. Esse é fácil de identificar, né? O processo de alergia que não é mediada por IgE tem outros mecanismos de adaptação corporal, bioquímicos, metabólicos. Os pesquisadores, eles colocam como mecanismos desconhecidos. Então, só de você ler esse nome, mecanismos desconhecidos, já te dá uma ideia de que, putz, não é nem conhecido, não é conhecida a via pela qual esse indivíduo está expressando essa... Pode ser por leptina, pode ser por uma de linfócito muito grande, que é uma célula de defesa, pode ser por uma captação de moléculas muito pela própria célula, né? Pode ser várias ações diferentes. Então, esse binômio, vamos colocar esse binômio, amor e ódio, né? Eu amo, mas eu sei das consequências que eu terei, né? Então, isso é muito evidenciado. E no campo profissional, é exatamente isso, né? Quantas vezes você abrir mão, né? Poxa, dá medo abrir mão das coisas também, né? Dá, e tudo isso que você está falando, Natália, de descargas bioquímicas que a gente tem no organismo, que são desencadeadas pelos alérgicos, e realmente eles existem, né? Os alérgicos, os alergênicos, né? Eles existem.
existe também um fundo emocional também nisso tudo, assim, que depois de algum tempo eu comecei a observar. Primeiro eu observei em mim mesma, porque eu também tinha essas alergias agudas e essas alergias crônicas. Como é que a gente desenvolve uma alergia crônica emocional? Às vezes a gente está no trabalho ou a gente se irrita, e aí a gente se irrita com alguém do trabalho ou da sua casa, porque para nós as alergias são causadas por algum problema com alguém muito próximo da gente. Então, às vezes pode ser mãe, pai, irmão, crianças têm muito isso com irmãos. Então, chefe também, às vezes, pessoas que te irritam muito, que estão muito próximo a você, desenvolve uma alergia aguda. Então, você tá bem, você não, às vezes você não está no lugar onde que você normalmente tem alergias, e mesmo assim você desenvolve coceira, esquenta o rosto, desenvolve bolinhas e coisas, porque às vezes você está muito irritado. No fundo das alergias tem muita irritação, tem muita raiva, tem muita tentar colocar o indivíduo no lugar, de colocar limites e você não conseguir. Então acaba que você guarda todo esse sentimento raivoso dentro de você e você acaba desenvolvendo também uma alergia aguda e ela realmente é real. Se você for fazer um teste, ela está acontecendo exatamente como você está descrevendo, com todas essas descargas de citocinas inflamatórias e coisas assim. Mas elas foram desencadeadas, podem ser desencadeadas por problemas emocionais, principalmente as alergias muito longas, que são as crônicas, que você tem dito também. As alergias alimentares. As crônicas são as tardias. As Né? Para usar as tardias têm um sentimento de rejeição também. Então, por isso que às vezes a gente conecta a pessoa que não pode comer uma coisa com o fato de estar rejeitado, de não poder comer um bolo com glúten, por exemplo, e todo mundo poder comer glúten e ele não poder. E também tem atrás um processo de rejeição dentro de casa. Às vezes a mãe rejeita, ou foi rejeitado durante o parto, ou alguma coisa que você não tem ciência, mas está no seu subconsciente e também pode desenvolver todas essas alergias agudas quanto essas mais longas. Agora, para você ter ideia, alergia imediata, fácil, né? Você come um prato de camarão de frutos do mar, você tem um edema na glote, e aí imediatamente você vai para o hospital, você tem que tomar um antistamínico, você tem que tomar vários medicamentos para poder ceder aquele pico de produção de anticorpos, né? Agora, a alergia tardia, ela tem os sintomas dela. Né? Existem vários sintomas de alergia tardia. E essas alergias tardias, para você ter ideia, elas podem começar por 24 horas após o consumo do alimento, por exemplo, aqui jogando para nutrição, começam com 24 horas após o consumo do alimento e pode se estender o início desse processo alérgico até 4 dias. Então, difícil porque você desconecta o tempo, né? Você desconecta a percepção do o que foi que eu comi e que me gerou azia, que me gerou refluxo, ou que me gerou cefaleia, enxaqueca, que me gerou insônia, o que foi que me gerou coriza no nariz, né? Ataque de espírito, né? Eu vou dizer para você e para as pessoas que estão assistindo a gente aqui um pouco dos sintomas de alergia tardia, elas são mediadas por IgE, são coisas assim tão aleatórias na nossa vida para a gente começar a prestar atenção e conseguir identificar. Né? A primeira coisa, falando na região de cabeça, são olhos vermelhos, né? Olhos que ficam lacrimejantes, uma sensação de rinite, de coriza, de muco, a pessoa que deita a cabecinha assim no travesseiro, que ela desentope a narina de cima, o muco todo voa para a narina de baixo. E aí, ao longo da noite, ela vira a cabecinha dela para o outro lado, e essa secreção de muco dentro também sente então
da movimentação de muco dentro dos seios nasais. Ataques de espirros, muito pela manhã, mas também ao longo do dia. Muitas pessoas que a gente não conhece, né, que acordam, aí tem aquela orquestra de espirros, uma atrás da outra, um atrás do outro, e aí depois pronto, passou, né? A própria enxaqueca, aquele pigarrozinho descendo a cabeça, vindo aqui para a parte de garganta e pescoço, aquele pigarro que a pessoa sempre tenta fazer uma limpeza, como se ela estivesse tentando tirar algum fluido da região da garganta. Então, são características muito, muito, muito evidenciadas no processo de... Para você ter ideia, lembrei de um nosso, de nós duas, descendo um pouquinho mais os sintomas da região de tronco. Um dos sintomas é a palpitação, então o coração ele fica acelerado depois das refeições. Então, olha que coisa interessante. Do nada, ela come alguma coisa e o coração dela começa a bater numa velocidade maior do que deveria estar batendo. Ela percebe a palpitação, um ataque cardíaco. E muito de questão de gastrite, quando a gastrite é leve, quando a gastrite ela tem uma de hipertrofia dos linfonodos. Ou seja, os linfonodos são aquelas que produzem muitas células de defesa e essas regiões começam a ter hiperplasia, começam a ficar muito grandes. A pessoa vai fazer um exame de imagem e ela consegue verificar essa hiperplasia no linfonodo do estômago, da região do estômago. Então, a gastrite leve e linfonodo. Tudo isso é sintoma. Isso que eu ia dizer, Natália. Às vezes a gente tem uma alergia, mas a gente tem sintomas tão diferentes de espirro e de catarro que a pessoa não sente. Então, assim, já vi muita gente com dor de cabeça crônica que era um problema alimentar, alguma intolerância alimentar. Pessoas que têm muita rinite, muita sinusite, muita gastrite, constipação, diarreia. Até porque esses alérgenos todos que a gente come, que a gente respira e tudo, também impacta negativamente no nosso intestino, né, Natália? Você sabe muito mais do que eu. Essa variação, tem paciente que relata ou eu estou constipado ou eu estou com diarreia. É como se não houvesse um equilíbrio. Está sempre migrando de um polo para o outro. Isso é um sintoma muito claro de que meu amigo provavelmente está se alimentando de algum alimento do qual o seu corpo sofre um processo de alergia. E por que ele sofre um processo de alergia? Muitas vezes é porque você repete esse alimento o tempo inteiro. É por isso que eu falei do binômio amor e ódio, né? Porque você perguntar qual é o alimento que você não abre mão da sua alimentação? Qual é o alimento que você precisa comer todos? E aí vem aqueles jargões. Eu não posso ficar sem meu pãozinho com queijo, não posso ficar sem meu café com leite, não posso ficar sem os meus ovos, não posso ficar sem banana. Pois é, Natália, só que aí o que acontece? O seu intestino, ele abre, fica mais permeável a entrar esses produtos todos, e aí a pessoa fica uma vida inteira tentando tratar uma rinite, uma sinusite, sendo que o problema começou no pãozinho de queijo com não sei o quê. Então, assim, essa é uma outra dificuldade. A pessoa, às vezes, ela chega com uma rinite de 30 anos, uma sinusite que não passa de... A pessoa já tomou 400 mil tipos de antibiótico. É sério isso que eu vou falar, gente. A pessoa toma... Eu já vi gente tomar amoxicilina meses, anos. Passassem anos. E aí, quando a gente vê... É um pãozinho de queijo desse. É um leite que a pessoa toma todo santo dia. E aí não tem santo, não tem profissional, não tem médico, não tem homeopata. Não tem ninguém que consiga resolver. Porque é tirar isso daí da pessoa. Então, esse é um desafio. É entender qual é o produto, qual é o alimento que eu como todos os dias
que está impactando diretamente o meu intestino. E aí você aumenta a permeabilidade intestinal e aí você aumenta a recorrência de alergias e coisa. Então, por isso que é tão complexo, por isso que a gente precisa trabalhar junto, porque não tem como só trabalhar também o emocional e não tirar o produto alergênico. É impossível. É impossível você resolver uma alergia crônica desse jeito. Sim. Você quer ouvir mais um sintoma? Esses dias eu atendi uma moça que ela passou a vida inteira tomando leite, comendo pão. Tomando leite, comendo pão. E agora, há cerca de 30 dias, ela resolveu virar vegana. Ela já polarizou e falou, eu vou ser vegana. Desculpa, recebi uma ligação. E aí, uma das primeiras coisas que ela falou, quando ela entrou no processo do veganismo, todos os meus sintomas de enxaqueca, de eczema, porque ela falou que ela coçava muito o ouvido dela, então o eczema, essa descamação da região do ouvido, lá dentro dava uma coceira muito grande que não parava nunca. Nunca mais isso. Ela tinha uma dermatite também na região frontal, que essa dermatite sumiu. Então, tudo isso que sabiamente foi escolhido por ela, o veganismo foi um processo que ela desenvolveu dentro dela mesma, né? E com a sabedoria do corpo dela, talvez ela tenha escutado, né? Bom, acho que isso não me faz bem. Ela falou, olha, eu acho que eu vou acolher essa informação. E eu acho que isso vai fazer. E fez muito bem para ela. Não estou fazendo nenhuma, mas o que eu quero dizer é que se a gente pegar minha história que eu estou contando, e se a gente espremer essa história, a gente vai chegar num significado de que cada pessoa tem uma alimentação para si. Cada pessoa tem um grupo de alimentos que faz parte dela, ela se dá melhor, né? Então, você tentar estar e adquirir um alimento que você não está dando certo porque você está sintomas diferentes, diversos, sistêmicos, coisas que polarizam desde a região da cabeça até a região do dedo. Então, pode pensar num processo de alergia. Né? Alergia é alguém muito próximo. Né? E muitas vezes o alguém muito próximo é o cafezinho o tempo inteiro, é o leitinho o tempo todo. Esse alguém que está muito próximo também é um alguém alimento. Além de ser um alguém irmão, um alguém chefe, um alguém, né, que muitas vezes é difícil ter esse desligamento, né? E as pessoas bem cheias de sintomas, realmente existe um processo nutricional, existe o processo emocional que você lidar super bem. É isso que eu ia até falar, Natália, que até as pessoas devem estar aí pensando, tá, mas como é que eu vou identificar o que é que tá me causando o mal, enfim, como é que eu vou saber se a minha dor de cabeça é uma alergia ou a minha rinite é também alérgica ou emocional? Então, pessoal, a primeira dica que vocês precisam ter é fazer testes alimentares, né? As pessoas precisam testar. Então, sei lá, um dia não tomo leite, ver como que tipo. Vamos só corrigir ali a questão de testes alimentares, para ela não entender que são aqueles testes laboratoriais. Não. Teste alimentar é uma maneira empírica que você vai testar na sua casa, com os alimentos que você gosta, você vai colocar uma listinha. O que eu gosto? Eu gosto de ovo, eu gosto de banana, eu gosto daquilo. É esse teste, né, Aissa? Isso, testar em casa, porque isso pode fazer diferença. 2, 3 dias já é o suficiente para você sentir diferença, gente. E aí, como é que você vai sentir diferença? Às vezes você vai se sentir mais leve, você vai se sentir com menos dor de cabeça, vai diminuir a rinite, a sinusite. A Natália pode explicar isso mais. E outra coisa é procurar saber as suas causas emocionais. Então, essa luz, quando você traz essa luz de teste de alimentos e uma luz de que pode ser um problema emocional,
Gente, eu tenho certeza, é isso que eu digo para todos os meus pacientes. Quando você sabe a causa da sua alergia, ela some sozinha. Eu digo isso, some sozinha, que eu já vi, já aconteceu isso comigo. Eu digo isso por experiência própria, porque eu sei exatamente quais são os alimentos que me incham, que me fazem mal, que enfim. E eu sei também os sentimentos que me fazem mal. Então, assim, quando eu estou próximo a alguém que está me irritando, que eu estou engolindo uma irritabilidade, na mesma hora começa a coçar, na mesma hora começa a irritar, eu fico quente, meu rosto fica quente, eu fico irritada. E aí, o que eu faço, gente? É tentar controlar o seu emocional. Eu vou dar um exemplo. A rinite, por exemplo. A rinite, quando a gente está muito cheio, muito irritado com alguém, esse alguém enche as fossas nasais. Ela fica cheio de líquidos mesmo. E quando a gente se põe em estado de vítima, a gente abaixa a cabeça. O nariz é uma questão muito de ego. Então a gente fica brincando assim, ai, a pessoa tem o nariz empinado, baixa esse nariz. Então o nariz é muito nosso ego. Então, quando a gente tem muito ego, a gente está querendo impor demais alguma coisa, ou se irritando porque a pessoa não está entrando na minha onda, por exemplo, isso enche as nossas fossas nasais e a gente abaixa a cabeça porque a gente não conseguiu resolver o problema, e isso escorre como se fosse uma lágrima e como se eu me colocasse como vítima. Então, quando eu aprendi que a minha rinite instantânea, aguda, que aconteceu nesse momento, acontece, é porque realmente eu estou irritada com alguém e eu preciso compreender essa outra pessoa. Eu preciso entender o que ela está querendo me falar. E às vezes eu estou errada. E às vezes ela está certa, às vezes eu estou certa e eu preciso botar limite nos outros. Então, assim, é duas dicas maravilhosas que servem, gente, serve para a vida inteira, porque não vai acabar os problemas das pessoas e não vai acabar as alergias alimentares. Você precisa ver, eu comi alguma coisa, eu comi sei lá, uma coisa da leite e eu passei mal. Então você precisa ter consciência que isso te faz mal. Quando você tem consciência que isso faz mal, você vai ter menos alergias. Quando você tem consciência que o seu ego tá demais, também vai diminuir as suas alergias. Então, são dicas preciosas para a vida inteira, porque eu aprendi dessa maneira e eu tento ensinar isso para todos os meus pacientes. É verdade. Puxando na sua fala isso, você falou de uma questão de harmonia, né, de aceitação, de compreensão. Você trouxe muito esse sentimento de não tente mudar ninguém, tente mudar a sua maneira de ser o outro, né? Então, aceite que cada um tem o seu tempo, cada história, cada um tem o seu timing, a sua percepção, né? Isso a gente não pode mudar. Agora, a gente pode mudar a maneira como a gente compreende o que o outro diz, né? Então, se você acolhe, se você aceita, se você é mais compassivo nesse sentido de compreensão, talvez boa parte da redução das áreas emocionais, vamos colocar assim, possam ser minimizadas. E puxando um outro assunto que você falou, que me veio muito essa ideia, é a psóricos, dos alérgicos, né? Puxando um pouquinho do nomezinho para o meu filho, você imagina um psórico, naturalmente já tem uma facilidade dentro do processo de alergia, né? Esse indivíduo psórico seria essa pessoa que tem uma facilidade em ter alergia. É uma constituição essa. O que a Natália está falando, pessoal, é porque na homeopatia a gente classifica as pessoas com uma herança genética em 5 tipos de heranças. E a herança psórica, que ela está dizendo, é a mais simples de todas, é a mais estável. Querendo ou não, as pessoas alérgicas, elas são mais estáveis psicologicamente. Assim, é difícil falar isso, mas a única coisa que faz é que elas se irritam muito com as pessoas, é um perfil, você já meio que nasce com esse perfil energético, né? Você nasce com esse perfil energético. Talvez você herdou ou do pai, ou da mãe, ou das avós. Dá pra gente identificar isso com um teste que eu faço de biorressonância, que a gente procura quem foi a pessoa que te jogou esse karma. Não é karma, gente. É o melhor miasma de todos. Karma, não é karma, é um dharma.
se você é psórico, você tá ótimo, você é muito equilibrado, você só é muito irritado com algumas pessoas que você quer mudar. Às vezes as outras pessoas são muito pior, assim, tem muito mais problemas emocionais que você. Então, às vezes você quer consertar demais as pessoas. Às vezes você quer estar no meio das brigas de todo mundo, tentando corrigir todo mundo. Esse é um perfil bastante psórico mesmo, de tentar estar sempre no meio de tudo e tentando corrigir todo mundo e enfim. Então é No um meio perfil. Essas pessoas, elas normalmente elas não mudam muito, elas são assim pro resto da vida. Mas não é que isso seja ruim, isso é bom, a gente só precisa estar equilibrado. essa não é bom e não é ruim. É Não, você. é você, exatamente. Você tem que aprender a viver com essa hipersensibilidade, né? É como E, ter cabelo liso e ter cabelo enrolado, é uma característica. Não tem não, julgamento bom de ruim, disso, daquilo, né? e É uma Natália, é tão bom você ser psórico que você é tão hipersensível, você é hipersensível para algumas coisas, para alergias, por exemplo. Mas você é hipersensível para você saber que o outro é mal. Quando eu atendo um psórico, ele vê nos olhos das pessoas que eles estão tristes, são pessoas muito sensíveis, são pessoas que vê futuro em pessoas, são pessoas que gostam muito de estar com outras pessoas, são pessoas que gostam de ajudar os outros demais. Então, os psóricos são sensíveis sempre para qualquer coisa. Tanto é que, se você bater a porta de algum jeito mais agressivo para um psórico, ele já sente que você não está bem. Se você virar o olho, se você bater o cabelo, se você botar a mão de uma maneira diferente, o psórico sente, porque ele é hipersensível. Infelizmente, também ele é hipersensível para pó, poeira e coisas, Agora, mas isso faz parte de você. você imagina um psórico ou qualquer outra classificação. Mas vamos usar aqui o psórico, porque já é uma constituição, já é uma característica. E esse psórico, ele está com as emoções descontroladas, ele está num meio ambiente descontrolado, ele está querendo ser o justiceiro de todos. E ele está dentro da casa dele. Eu li um artigo de 2012, Aissa, que falava sobre o meio de casa, o meio ambiente da casa, sendo a maior fonte de processos asmáticos e o maior foco de qualquer outra alergia. Ou seja, aquilo que acontece um psórico ou qualquer outro que seja classificação, aquilo que dá alergia para a gente, muitas vezes está dentro da nossa casa. Foi o que esse artigo publicou em 2012. E ele achou, eu até aqui, maiores focos de poluentes, de alergênicos que a gente tem na nossa casa. A primeira que ele colocou foi a questão dos carpetes e estofados. Então, a gente pode pensar no sofá, a gente pode pensar nas poltronas, nas cortinas, tudo aquilo que a gente gosta. Colocou como canos de PVC. Então, se você constrói uma casa, todos os seus canos são de PVC, compreenda que já é um material do qual esse artigo selecionou como um dos principais para processos asmáticos de qualquer espécie. Esse artigo ele coloca dessa forma, olha que coisa interessante. Ele coloca como produtos de uso pessoal, ou seja, hidratantes, perfumes, maquiagem e detergentes. Então, são os 4 símbolos que ele evidencia daquilo que a gente tem na nossa casa, pertinho da gente. A gente faz uso crônico de detergente todo. Agora, na quarentena, todo mundo deitado no cobertor, enrolado no tapete, jogado, Passando álcool. vendo Netflix e todo mundo lá cheio dessas substâncias que dão alergia. E comendo, evidentemente, os alimentos que mais lhe dão aconchego, que mais lhe trazem psicoafetividades gerais, que são aqueles alimentos que resgatam o nosso bem-estar, né? E são os alimentos, muitas vezes, os alergênicos, porque é aquele que a gente tem a questão da relação da coriose, né? E, Então, Nath, todo mundo agora, um pouquinho mais do que antes, está mais alérgico. Nath, outra coisa
é que todo mundo tá em casa, tem um monte de gente que trabalha fora e tá ficando em casa limpando a casa, né? Usando todos esses produtos para tentar tirar todos os vírus de todos os lugares, passando álcool em tudo. E aí, agora, por exemplo, na quarentena eu só atendi alérgico. A maioria das pessoas estavam alérgicas a esses produtos. Só que tem uma outra coisa. Quando uma mulher, por exemplo, que não trabalha em casa, passa a voltar a trabalhar em casa, ela não gosta do trabalho de casa. Porque a gente, normalmente, quando a gente tem uma pessoa com alergia a produtos de limpeza, tem um fundo emocional. E qual é esse fundo emocional? Eu não gosto de limpar. Eu não gosto de ficar lavando louça. Eu não gosto de ficar lavando roupa. Eu não gosto desse serviço. Eu não nasci para isso. Enfim. Então, normalmente, as pessoas têm alergias a produtos domésticos, que é muito comum, né? É Já muito comum. área emocional também, né? Tem um lado emocional de eu não gostar do que eu tô fazendo. De eu tô fazendo por obrigação, ou não tô colocando o amor, enfim. Então, quando a gente tá em casa, gente, começou a alergia nas mãos, descamar, tossir, espirrar porque passou uma água sanitária no chão, pensa também se você tá gostando do que você tá fazendo. Então, faça com amor também as coisas, sabe? Então, cara, não tem o que fazer na quarentena. Pelo menos vai limpando o chão, vai falando, Senhor, muito obrigado por estar em família e tá tudo bem. Tá passando, né? Exatamente. Tenta fazer isso, que isso vai ajudar, porque eu também já passei por isso. Por experiência própria. E tem que passar, não tem outra saída. Então, que pelo menos passe com compaixão, né? Isso. Faça com amor, pelo menos, essa limpeza. Mas eu citei para você aqui aí essas 4 fontes de alergias que a gente tem dentro de casa, tá? Agora vou citar as 2 fontes de alergias alimentares, que são as fontes mais estudadas. A primeira delas são os cereais que têm glúten, tá? São o maior foco de estudo para processos alérgicos tardios. O segundo deles são os laticínios, os derivados lácteos, né? Lácteos. Então, são duas categorias que são muito estudadas. Tá? E tem alguns outros alimentos, por exemplo, às vezes a pessoa não tem alergia ao glúten, por exemplo, mas ela tem alergia ao trigo. Né? Então, o glúten e o trigo nem sempre você pode colocar como uma coisa automaticamente é a outra. Não é porque eu tenho alergia ao glúten que é o trigo. Não é porque eu tenho alergia ao trigo que eu tenho alergia ao glúten. Né? Até porque não é a única fonte de glúten o trigo. Tá? Mas tem muito alergia a tomate, tem muita alergia a ovos, tá? Muito processo alérgico em relação a amendoim, também muito estudado. E depois da moda da pasta de amendoim, porque antes da pasta de amendoim, comia-se pouco amendoim, pelo menos a grande. Depois da moda da pasta de amendoim, tudo leva pasta de amendoim. Então, virou um grande foco também por esse motivo. Demais, exposição repetitiva. É isso que caracteriza o processo. Bebida alcoólica também, né? Também eu já vi muita gente com alergias a bebida alcoólica. E tá muito comum nessa quarentena, né? As pessoas aumentarem o consumo de bebidas alcoólicas. Uma coisa que tem que ficar, se a pessoa esquecer toda a nossa live, aí uma coisa ela precisa lembrar. Eu só tenho alergia àquilo que eu como. Ponto. Isso é verdade. Como que eu vou ter alergia a um alimento que eu não tenho exposição? Se para o processo alérgico, eu preciso de exposição repetitiva. Então, não tem como uma pessoa que não come aspargo querer fazer um teste. Deixa eu ver se eu tenho alergia a aspargo. Não tem sentido isso. Você não come esse alimento ou qualquer outro que... Agora, qual é o alimento que você come todo dia? Arroz e feijão. Posso ficar sem arroz e feijão. Não posso ficar sem ovo, porque eu como 10 ovos todos os dias, porque o ovo tem colina, o ovo tem biotina, tem vitamina A, tem vitamina C,
tem um monte de coisa lá dentro. Mas pode ser para você, pela repetição, um excelente alimento para você, tá? Alergias tardias são mecanismos desconhecidos. Então, os pesquisadores, eles estudam muito esse processo. Como que é feito a questão de identificação. E aí, a grande virtude de todo o processo ainda é o fator empírico. Escuta o seu corpo, ouve a sua consciência, o que diz aquele alimento que você come o tempo todo. E às vezes a gente gosta tanto do alimento, aí a gente prefere pagar o pato. Não é? O amor é tão grande que você fala assim, se for para eu tirar esse alimento, eu prefiro ter a minha dor de cabeça, eu prefiro ter a minha insônia, a minha dor de barriga, a minha preocupação, a minha coriza, o meu ronco, a minha formação de muco o tempo todo, a minha azia, a minha gastrite. Pergunta para uma pessoa que ama café. Você corre o risco, pela alergia ao café, de ter uma gastrite com uma com hipertrofia linfonodular. Você abre mão do seu café? Nem todo mundo vai abrir. Não. É muito difícil. É muito difícil. Então, o processo alérgico é o que você falou. E no campo emocional também. É alguém próximo. É alguém próximo de você. Que você não tente mudar. Tente mudar a sua opinião sobre a pessoa, mas não tente mudar ela. Então, vamos usar isso para alimentação. Não tente mudar o ovo, não tente mudar o pão, o café. Não tente porque comprar ele não vai mudar, né, Natália? O ovo não vai deixar de ser o ovo. Ele nunca vai deixar de ser o ovo, ele nunca vai deixar de ser o pão, nem o leite, nem o café, nem o arroz, nem o tomate, nem a melancia, nem nada que você come todo dia. Mas se você mudar a forma como você olha para ele, porque o processo de mudança é esse, né, Aessa? Como você interpreta as coisas. Então, vamos responder aqui as perguntas depois, que eu estou vendo que está subindo algumas perguntas. Tá. Vamos resumir, porque o tema da live era como é que eu faço para fazer isso dentro de casa, né? Diminuir essas alergias. Então, dicas, gente. Evitem ficar no sofá com um monte de coisa lá e cultivando um monte de pólen e poeira, limpar bem a casa, evitar usar tecidos sintéticos também é interessante, porque os tecidos sintéticos é igual a TV. Já viu a TV? Ela fica toda cheia de sujeirinha, assim, se você não passar pano, ela fica toda suja, a sujeira cola na TV. Então, os tecidos sintéticos, eles são a mesma coisa, eles atraem poeira. Então, o ideal é usar tecidos de algodão, que diminui essa atração de sujeira. Outra coisa, evitar que o gatinho, o cachorro durma na sua cama, isso também vai ajudar a diminuir as alergias. E evitar que você esteja próximo da poeira, enfim, do que você tem alergia. Fazer vários testes, gente. Testa, muda o travesseiro, muda a cortina, troca de vez em quando. Alergia é teste. Das questões emocionais, para eu fechar aqui, não tente mudar as pessoas. Tente colocar sua raiva para fora, não esconda a sua raiva dentro de você. Tenha sempre uma válvula de escape. Então, assim, não fica remoendo coisas e tentando mudar as pessoas, porque elas não vão mudar, realmente, como a Natália disse, o ovo nunca vai se tornar uma laranja. Então, não que você tenha que fugir da pessoa, gente. Eu vi uma pergunta aí, fuja ou enfrente o alimento? Em relação às pessoas, não fuja das pessoas, senão você vai perder um monte de gente, sabe por quê? Todo dia você vai encontrar alguém que você não vai se identificar. Ou vai ser no trabalho, ou vai ser em casa, enfim. Tente trabalhar isso na sua mente. Quando você tiver uma alergia, tente entender o outro, ver se tem algum fundamento alérgico, emocional no fundo alérgico. Tente sempre se abrir para o ambiente, tentar que as pessoas te amem, porque às vezes a gente está se fechando muito para as pessoas, tentando mudar elas, e a gente se fecha e a gente não entende, não recebe mais amor. Então, é interessante também você se abrir dessa maneira.
E trabalhar isso todos os dias. Em relação à alimentação, Natália, você resume aí o que a gente tem que fazer. Olha, eu acho que a maior pegada para os alérgicos de plantão é a seguinte: não faça tudo igual. Evite repetição. Então, se você está comendo todos os dias o mesmo alimento, é hora de você evitar a repetição dos seus comportamentos alimentares, da sua comportamento de. Aí você falou, não fiquem deitados o tempo inteiro, levantem-se, mexam, se abram a janela, deixa o sol entrar. Tentem coisas diferentes. A repetição para quem é alérgico sensibiliza. Já é um indivíduo sensível. A gente estava. E se você faz tudo exatamente igual, você acaba pegando aquele mesmo flagelinho, aquele mesmo machucado e você fica cuidando. Então, o alérgico, ele precisa se reinventar. O tempo inteiro coloca alguma coisa diferente na cabeça, muda as coisas de lugar, faz uma coisa diferente, muda a alimentação. Se você é da categoria de sempre a mesma coisa, muda, porque isso sensibiliza. Seja menos sensível, né? Assim, é difícil você mudar de personalidade, mas, cara, uma dica é seja menos sensível para tudo. Para tudo. Não fique ligado demais em como se fechou a porta. Não fique colado no pão, colado no leite. Sabe? Desapega. 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 Muda a estação. Muda a estação. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas aí? Então tá, então vou lá para cima. Vamos ver, o pessoal dando boa noite. Gente, que legal, muita gente legal. Olha só, quanta gente bacana. Muita gente. Algumas pessoas aqui eu tenho certeza que ficaram muito com a live de hoje. Alergia tem a ver com o sistema imunológico? Então a gente já respondeu essa pergunta. Sim, tem a ver. Agora, essa pergunta aqui me levou a um segundo parecer. Quanto mais alergia você produz, quanto mais alergia você vive, você come, menos o seu sistema imunológico trabalha com qualidade e maior é a produção de corpos. Então, você tem maior propensão a doenças autoimunes. O alérgico, ele tem isso aí. O alérgico, ele tem maior propensão para doenças autoimunes. Ele pega o sistema imunológico dele e ele faz um resumo, tira toda a organização do sistema imunológico dele. Aí começa a juntar linfócito B com linfócito T, começa a fazer uma coisa, bagunça. Aí você tem a origem de vários anticorpos. Tá? Dentro dessas doenças autoimunes, ou a tiroidite de Hashimoto, ela está uma das doenças autoimunes dos alérgicos. Anemia, a Iessa, isso é legal de falar, porque às vezes a gente olha a anemia, ferro, tem que comer couve, tem que comer laranja, tá com anemia, tem que repor, tem que repor, tem que repor, tem que repor complexo. Mas a anemia, ela é classificada como um dos sintomas da alergia tardia. Então, se você não consegue absorver o ferro que você come, pode pensar que você tem alguma de processos gástricos ou de processos intestinais que levam a substâncias e inflamações que dificultam a absorção desses alimentos. Então... E, Natália, agora eu lembrei uma coisa que você está falando aí, que os alérgicos, eles se tornam, têm doenças autoimunes. E emocionalmente, a pessoa que tem doença autoimune é uma pessoa tão resistente à mudança, uma resistência de mudança a vida inteira. Então, imagina, uma pessoa que não consegue nem tirar o leite, enfim, não consegue nem as mudanças, assim. É uma pessoa que não consegue mudar uma vida inteira. Então, é bem... Eu nunca tinha parado para pensar. Quando você falou agora, clareou na minha mente. É porque isso é clássico. A autoimunidade tem a ver, muito a ver, não é pouco a ver, tem muito a ver com alergia. Principalmente alergia tardia, porque você fica ali sensibilizando aquele sistema imunológico, chega uma hora que ele perde a mão
e aí ele começa a produção descontrolada de anticorpos. Agora, uma coisa que eu lembrei também, já vou continuar, só quero falar isso para fazer o fechamento. É ansiedade e depressão, síndrome do pânico. O maior nível de alérgicos descontrolados no grau de alergia está dentro do público com ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Então, se você se identifica com esses sinais psíquicos, psicológicos, averigue, porque pode ter processos alérgicos Não, tardios. pode não, tem a ver. Inclusive, até a medicina tradicional trata com produtos psiquiátricos as pessoas que têm alergia. Então, também muita gente aparece na homeopatia tentando tirar os medicamentos controlados para tratar a alergia, né? E eu nunca indico as pessoas tirarem remédio controlado. Então, primeiro precisa ter uma evolução emocional sua para depois chegar num nível de retirar o medicamento controlado que controla a alergia da pessoa, que tem um fundo emocional, porque até o próprio médico já diagnosticou isso. Então, precisa tomar cuidado com isso. Tem gente falando aqui, equipes multidisciplinares obtêm mais êxito. Gente, é certeza absoluta. Certamente. Principalmente para alérgico. Alérgico não tem como não trabalhar com nutricionista, não trabalhar, às vezes, precisa do alergista, precisa do médico e o homeopata, psicólogo. É importantíssimo para um alérgico. O alérgico não, vou defender os alérgicos aqui, históricos. Gente, então não tive vocês. Agora, aqui, 2 seres iluminados em minha vida. Ai, querida, a gente também gosta muito, muito, muito da sua presença. Nas alergias alimentares, devemos evitar que as causas, se você tiver com alergia tardia, sim. Se você tiver, obviamente, alergia aguda, também, tá? Não é para tirar tudo de todo mundo, não é essa a proposta. A proposta é, se você tem muito sintoma, vale a pena observar com calma, com atenção, com profissionalismo e muitas vezes tem que tirar. Se você tiver num processo de crise, não tem como. Aí fazer um protocolozinho de nutrição para poder ter uma dessensibilização de receptores, de células e tudo mais, tá? Tem que ficar assim. Não tem como ficar batendo no mesmo prego o tempo todo, não. Fundo emocional, já falamos. Já falamos. Uhum. Fazer variação com o alimento. Perfeito, é isso mesmo, Natália, isso mesmo. Exatamente, está certinho. Tentar comer todos os dias, perfeito. Essa é a ideia. A live vai ficar salva? Sim. Ok. Natália, vai acabar em 1 minuto e 53 segundos. Um beijo, boa noite, até a próxima. Gente, a gente responde as outras perguntas de vocês depois. Manda para vocês no direct de vocês, tá bom? Essa live vai ficar salva. Vai ter um resumo também, né? Que a gente sempre coloca no nosso Instagram. Foi um prazer de novo ter vocês aqui na live da Q10. É um prazer imenso pra gente. Não perca as próximas lives, né, Natália? Vai ter um monte sobre nutrição, psicologia. E também é uma novidade que semana que vem a gente já vai abrir os atendimentos presenciais, né, Natália? Então, muito cuidado sempre, mas vamos começar. Isso, vamos fazer toda aquela coisa do Ministério da Saúde, mas estaremos disponíveis para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Natália, por tudo. Foi ótimo. Muito grata, muito grata. Beijo. Um beijão, gente. Tchau.